Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, que diz: E depois que João foi entregue à prisão, Jesus veio para a Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Estamos vivendo um tempo de instabilidades emocionais e intelectuais, e por que não dizer espirituais? E vemos Jesus nos apontando para a vida eterna, da mesma maneira que fez quando estava em carne na terra. Porque quando ficou sabendo sobre a prisão de João Batista, começou a entender que agora deveria cumprir o seu chamado. E percebendo que o tempo era aquele, não hesitou em começar a fazer aquilo que foi chamado: pregar as boas novas do Evangelho e levar a todos ao arrependimento. Mas o que é o arrependimento? É algo que podemos fazer pelas pessoas? É algo que podemos ensinar às pessoas? Algo que nosso esforço pode levá-los à compreensão? Na verdade, o arrependimento se dá pela compreensão e pela confissão da pessoa em reconhecer que só o Senhor é Deus e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que não existe esse negócio de todos os caminhos levam a Deus, mas só um caminho te leva à vida eterna: Jesus. Por isso que Jesus começa a fazer sua parte de indicar e apontar esse caminho, pois João Batista nasceu e entendeu seu propósito desde cedo, pois renunciou ao sacerdócio que lhe era dado, pois nasceu de pessoas tementes a Deus e criadas nessa linhagem, e fez aquilo que o Senhor o ordenou. Por isso que o arrependimento, pelo dicionário, diz: ato ou efeito de arrepender-se, pesar sincero por algum ato ou omissão que tenha praticado, compulsão, contrição, negação ou desistência de coisa feita ou empreendida no passado. Arrependimento vem da palavra grega que significa conversão, mudança de direção e mudança de mente. Após cometer erros ou pecar, escolher se arrepender significa desejar ativamente uma mudança de comportamento, mentalidade e atitude em relação ao erro cometido. O arrependimento envolve mudar nossas vidas para estarmos mais alinhados com os ensinamentos de Jesus e da palavra do Senhor. O arrependimento inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus para obter o perdão. Ele é motivado pelo amor a Deus e pelo sincero desejo de obedecer aos seus mandamentos. Você consegue compreender que arrependimento está em aceitar viver sob uma condição diária de transformação? Ou seja, não fazer, pensar ou praticar aquilo que fazia, aniquilando sua velha maneira de ser, para viver a novidade proposta pelo Senhor através de Jesus e do Espírito Santo. O não aceitar aquilo que os outros dizem que é, mas aquilo que o Senhor disse que era para fazer, nos leva a obedecer às ordens claras e precisas do Senhor. Mas existe algo acontecendo nesse nosso tempo. Muitas pessoas estão iludidas e iludindo irmãos, encantadas pelo engano. Estão assumindo responsabilidades, fazendo muitas ações, testemunhando muita superficialidade. E quando se menos espera, aquilo que disseram que era o Senhor que tinha feito, deixam de fazê-lo, porque não tem público, não gera o resultado que querem e não está sendo visto. Mas, te faço uma pergunta: não foi o Senhor que te disse para fazer? Então, como Deus manda você fazer algo e logo após você desobedece e coloca um impedimento naquilo que Deus disse? E ainda diz que Deus, que mandou você fazer, mudou de ideia, e aquilo que você mal começou a fazer, você para e começa a fazer outras coisas agora? Você compreende que isso é o medo, a falta de fé, o ego e o orgulho trabalhando juntos para que aquela confissão feita de viver a vida de Jesus não seja mais uma evidência em sua conduta de fé e de vida, mas sim
uma inconstância em algo que você deixou de acreditar? Pois quando há o arrependimento, deixamos de nos mover por aquilo que éramos ou aquilo que as pessoas estão fazendo, ou até mesmo aquilo que estamos vendo acontecer, para poder obedecer e fazer aquilo que fomos chamados. E isso é a segunda parte daquilo que Jesus disse: crer no Evangelho. Se cremos naquilo que estamos sendo ensinados, é a prática que nos leva à perfeição. Ou seja, aquilo que aprendemos, transmitimos, ensinamos e vivemos, a ponto de todos em nossa volta começarem a ver a glória do Senhor manifesta. Pois não está em jogo o aparecer, os aplausos e nem mesmo a gratificação, mas o continuar fazendo aquilo que o Senhor te chamou a fazer e levar esse evangelho para todos que necessitam. Porque o princípio básico é arrepender e crer. Quando cremos, começamos a viver o sobrenatural do Senhor. A mudança é necessária e o crer também para que haja uma definição clara do que é viver o Evangelho de Cristo. Sendo assim, hoje se faz necessário uma reflexão, pois os anos de Evangelho ou o ensino errado desse Evangelho pode estar levando muitos a acreditarem que viver Cristo é isso, simplesmente termos notoriedade naquilo que fazemos, mas a visão, a missão e o propósito é outro. É fazer Cristo ser visto em tudo que fizermos e manifestar a sua glória em todas as nossas ações. Você compreende que seu propósito é diferente daquilo que quer? Então hoje, deixe o Senhor ministrar sobre a sua vida e saia do lugar da desobediência e volte para o lugar da obediência. Em Cristo, tudo se faz novo. E essa novidade te faz viver a glória do Senhor em cada minuto da sua vida. Creia e busque aquilo que o Senhor preparou para você. Receba, em nome de Jesus, tudo que o Senhor tem para você nesse dia de hoje. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Como somos gratos a ti, Senhor, por mais este fôlego de vida. Gratos, Pai. Gratos por a cada dia o Senhor nos ensinar. Ensinar como fazer, ensinar como buscar. Ensinar a ter esta dependência a ti, Senhor. Muitas vezes as limitações, ó Senhor, as limitações profissionais, as limitações emocionais, as limitações, Pai, do dia a dia, têm nos colocado em situações que muitas vezes pensamos estar vivendo este evangelho que está descrito na sua palavra que nós lemos, mas quando nos deparamos, estamos vivendo outro evangelho. O evangelho que nos dá muitas vezes, Pai, aquilo que queremos e não aquilo que o Senhor quer. O evangelho que nos dá aquilo que procuramos e não aquilo que o Senhor tem preparado. O evangelho que muitas vezes nos respalda em situações, mas não o evangelho que expõe o nosso pecado, expõe a nossa debilidade, expõe a nossa fraqueza, nos cura, nos sara e nos transforma. Pai, que este evangelho seja o evangelho que nós busquemos com fome e sede de ti cada dia mais. Esse evangelho, Pai, que nos impulsiona a viver do modo que o Senhor quer. Por isso, o arrepender e crer, para viver tudo que o Senhor preparou. Leva-nos a este nível de entendimento, mas também este nível de renúncia diante de ti. Não o que queremos, mas o que o Senhor realmente tem. E não adianta ficarmos presos, Pai, a todas essas facilidades. Ficar presos, Pai, a todas estas manias e métodos que foram colocados nessa geração e toda essa tecnologia. Se o mais importante é a sua presença, Pai, é buscar a sua face e manifestar a sua glória. Em nome de Jesus, ensina-nos cada vez mais a buscar, Senhor, a buscar cada vez mais a sua face e estar em ti, Jesus. Que venha o seu reino,
Como o Senhor disse, que esse reino, Senhor, seja a sua vontade estabelecida e plena. Que esse reino, Senhor, que é fundamentado dentro de nós, faça parte de uma maneira que realmente exploda e faça tudo acontecer da sua maneira, Pai, não do nosso jeito. Que o Senhor nos livre do mal, da tentação, não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho, mas antes possamos, Pai, nos prostrar diante de Ti e renunciar a tudo que somos, tudo que temos, para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do Seu altar e cada dia mais inclina-nos ou indica-nos ou mostra-nos, revela-nos e direciona-nos à Sua vontade. Muito obrigado, Pai. Consagrado está este dia, nossas vidas, tudo que somos e que temos, para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido. Graças te damos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.